Olá a todos. Hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre saúde mental. No decorrer dos últimos dias, das últimas semanas, eu fiz algumas postagens sobre o sentir é particular, né? Porque quando a gente fala em saúde mental, a gente tem uma ideia muito voltada apenas para o aspecto psicológico, quando na verdade está inserido também o aspecto físico e o meio social que a gente vive, né? Que a gente está inserido. E aí o que é que isso tem a ver quando eu penso em saúde mental? Porque quando eu coloco que o sentir é particular, eu já estou me desalienando da ideia de que eu seja um sujeito com os mesmos pensamentos e desejos de um outro sujeito, né? Que o que eu sinto no meu corpo, com o que eu penso, com o que eu espero para minha vida é totalmente diferente do outro. E a gente tem que se atentar a isso, porque é a ideia do autocuidado. Vejamos que por muito tempo a gente teve a ideia de um modelo que a saúde, quando a gente pensa em saúde, é aquela questão de que é ausência de doença, né? Só que a gente hoje tira essa construção, né? Hoje a gente vive numa política de saúde totalmente diferente da que era anteriormente, do modelo curativista, né? De que apenas a doença era que era importante naquele momento. Hoje não, hoje a gente entende o sujeito em todo o seu meio, em todo o seu espaço, e que isso também é saúde mental. E por que eu decidi vir falar um pouquinho sobre isso hoje, né? Porque a gente também tem uma responsabilidade sobre isso. Muitas vezes a gente vê a saúde como uma desordem, né, na sociedade, que ela está sucateada, que os políticos cada vez mais tiram o que é nosso de direito, mas a gente também acaba esquecendo que a partir do momento que eu me coloco como sujeito de fala nessa sociedade para questionar e criticar isso, eu também tenho que lembrar que eu sou um sujeito que deve estar cuidando da minha saúde, né? Porque, mas aí a gente sempre vê aquelas questões de movimentos em redes sociais, de que saúde SUS é isso, de que o SUS não é suficiente para as pessoas ou algo do tipo. Mas, gente, a água que a gente bebe é saúde, o alimento que a gente come é saúde, né? O ar que a gente respira também é saúde, porque tudo isso vai chegar a algum momento a influenciar, né, a nossa vida. Eu digo ar em algum momento, mas a água, a gente precisa de água para sobreviver, até porque o nosso corpo ele precisa estar hidratado. O alimento para a gente sobreviver também. E aí todos esses pontos são muito importantes porque a gente passa a entender que saúde mental é tudo isso que nos envolve, tudo que está relacionado enquanto sujeito. E também pode perceber que é um assunto multiprofissional, que eu, enquanto psicóloga, posso estar aqui falando sobre saúde mental, mas o fisioterapeuta também pode trabalhar saúde mental, o enfermeiro pode trabalhar saúde mental, né? E isso até descaracteriza também a ideia de que cuidar de saúde mental ou ir a um psicólogo, talvez, seja algo de doidos, entre aspas, né? Do louco, ser louco. Quando, na verdade, a gente poderia até passar a problematizar também o que é o ser louco nessa sociedade, o que é o ser normal e o anormal, né? Porque a gente sabe, tem até um documentário muito interessante que eu indico para quem quiser no YouTube, que fala justamente sobre essa questão, né? Que é o Holocausto Brasileiro, que é um documentário baseado em fatos reais, que vem tratar justamente do que muito tempo a sociedade fazia e que hoje ainda faz, né? Só que de uma forma um pouco mais mascarada. Nessa época, as pessoas, e tem um autor que fala muito bem sobre isso, que é Foucault, que nessa época, né, do Holocausto,
as pessoas que não eram que a sociedade não queria, né, para sobreviver perto deles, para viver perto deles, né, na verdade, para fazer parte, eles colocavam em uma instituição que inicialmente você achava que tinha todos os cuidados e trabalhos, né, voltados para o ser humano, quando na verdade não tinha, né, era um descaso totalmente, uma falta de humanidade absurda, porque quem assistir o documentário vai poder perceber o que aconteceu, né, que lá eram as pessoas excluídas da sociedade, os negros, os homossexuais, né, as pessoas que não eram consideradas normais para eles na época. E a gente, infelizmente, ainda vive isso hoje, né? A gente sabe que temos as minorias de acordo com a Constituição, com a lei brasileira, que vem colocar que as minorias são os negros, né? As pessoas com deficiência, enfim, os homossexuais. Por isso que cada área, ou cada classe, na verdade, necessita de uma lei específica, porque a gente entende que tem que fortalecer, né, as políticas públicas para esse meio. Tá, mas é um discurso que tu vem e coloca assim, Bárbara, o que tem a ver saúde mental com tudo isso que tu tá falando do ser negro ou da ideia do ser louco, né? É porque a gente tá vivendo uma ideia tão massacrante de jogar na sociedade que as pessoas por serem negras, eu sou negra, mas as pessoas por serem negras devem sofrer, não são suficientes, né, para a sociedade, ou as pessoas com deficiência que não têm espaço, porque a gente sabe que as pessoas com deficiência são excluídas da sociedade. Os homossexuais também são excluídos. A gente está numa pandemia que a gente vê gritantemente as violências aumentando, violência contra criança, violência contra mulher, violência contra idoso. E aí saúde mental também diz do lugar que nós, enquanto sujeitos, nos colocamos, né? A gente precisa se cuidar e a gente também precisa aprender a reivindicar isso. Mas antes desse espaço, desse papel social de reivindicações, a gente tem que tomar posse do que é meu. E o que é meu? O meu corpo, né? O meu ser, a minha forma de expressar diante de todos o que eu espero para a minha vida. Por isso que o sentir é particular e o sentir está intrinsecamente ligado com a saúde mental, né? Com a saúde mental física, a saúde mental psicológica e a saúde mental social. Por isso que é importante a gente manter as nossas redes de apoio que eu digo família. Se eu não me identifico em estar com minha família, eu me identifico em estar com os meus amigos, né? Mas a gente está numa situação que não deve ter tantos contatos físicos hoje, mas a gente pode se utilizar dos meios tecnológicos, né? E esses meios tecnológicos podem nos ajudar. A gente pode fazer ligações, a gente pode também entender que se a gente quer conversar com alguém, se a gente quer aquele afeto, né, aquela presença daquela pessoa, não necessariamente eu tenho sempre que esperar que ela apareça. Eu posso buscar também. E aí a gente até tira aquela responsabilidade sempre do outro. Ah, eu hoje estou assim porque o outro me deixou dessa forma. Quando na verdade há uma permissividade aí também, né? Uma questão de que você está permitindo que isso aconteça e ao mesmo tempo você passa a se vitimizar no sentido de que é sempre o outro que vai ter o poder de fala e você esquece que esse poder também pode ser seu. No mais, era uma questão mesmo só pra gente poder refletir, né, que se eu falo em saúde mental, se eu falo em cuidados, em autocuidado, né, em cuidado com o outro também, eu também estou nesse lugar. E aí eu tenho que parar e pensar, que lugar é esse? Né, o que eu realmente quero pra mim e pra minha vida. E para as pessoas que eu gosto. Isso é muito importante. E era isso. Depois eu posso vir falar um pouco mais sobre saúde mental, né? Porque saúde mental é um campo vasto. E
vale a pena a gente começar a discutir mais sobre isso. Até a próxima.